Agora, quando você se depara com Flammarion, né? Você se depara com essa pesquisa, com esse personagem, com esse ícone histórico, você começa a ter respostas de algumas perguntas que você tinha interna, porque a pesquisa ela passa muito por isso, né? Uhum. Respostas que abrem novas possibilidades, outras perguntas, né? Como que isso foi acontecendo dentro da tua caminhada? Até um processo semelhante quando ele leu lá o Livro dos Espíritos, né? Tá. Muitas das ideias vão se encaixando e você, pô, é dessa maneira, né? Então eu acho que muito do que ele trouxe, que me fez muito, muito bem e deu um clarão enorme, é quando ele classifica os tipos, né, de vidas que existem no universo, né? Então tem a nossa vida física, você tem aquilo que seria o mundo espiritual, que seriam seres que viveram aqui, faleceram e estão vivendo em outra realidade. E aí ele começa a destrinchar isso, chegando até um nível de seres incorpóreos, né? Que não habitam regiões que precisa de um corpo, que precisa de uma matéria, né? Que precisa de uma tecnologia. Eles conseguem navegar pelo cosmos sem a necessidade de uma Quanta nave. energia? Ele diz na época, não tinha um termo energia ainda, de eletricidade, né? Tá. Que seria tão rápido quanto um raio. Pensou até a forma de falar entidade seria um corpo, né? Um corpo. Mas pensou e está em Andrômeda e instantaneamente já aparece lá, né? Então ele começou a classificar dessa forma e aquilo me fez muito sentido, né? E paralelo com o que eu ouvia nas reuniões do meu avô, aquilo se encaixou. E aí falou, caramba, é dessa forma que o cosmos se estabelece e progride e avança, né? Tá. E hoje você crê nisso? Como que ficou tua relação? Do ponto de vista fé, crença, você enxerga hoje o mundo com essas possibilidades? Como que isso acontece? Sim, enxergo, eu acho que ele, junto com Kardec, né, me deram essa fase racional da coisa, de não acreditar em tudo, e também não ir para um lado mais místico, um lado mais quase ficção científica da coisa, né, de acreditar que tem homenzinho verde e por aí vai, mas me fez acreditar na vida em outros mundos e na vida em outras dimensões, mas de uma forma mais lógica e mais racional, e sempre tentando pegar ali algum elo científico para poder pesquisar, para poder ir atrás e comprovar o fenômeno, comprovar as histórias, né? Acho que o Flammarion me trouxe muito disso. Ele não acreditava em tudo que chegava até ele. Ele desconfiava muito das comunicações mediúnicas que falavam da vida em outros mundos, né? Eu lembro de um documento que eu cheguei a ver, onde ele questionava um médium. O médium falou que tinha vida em Saturno, mas o espírito deixou muito na dúvida se a vida era espiritual ou física. E aí ele teve que ficar frente a frente com esse médium, e aí percebeu que o médium tinha inventado a comunicação, né? Então isso me fez muito trazer isso para o hoje, pegar os livros, as comunicações, as mensagens que tem pelo WhatsApp, pelas redes sociais e olhar por esse viés. Será que isso é possível do ponto de vista científico? Será que tem alguma analogia com a nossa dimensão? Será que isso é possível acontecer ou não? Tá. Cláudia, eu fiquei com uma curiosidade em relação a como essas ideias elas eram aceitas, tanto na época quanto hoje, porque eu acho que em relação a esses assuntos tem muito uma posição meio preciso ver pra crer, sabe? Tipo o Galinho Chick Little, ele fala lá que tem os ETs, ninguém acredita até eles verem, é bem essa vibe. E eu queria saber como que tanto na época, como foi a reação das pessoas em relação a esses estudos, e hoje também, porque eu vejo que hoje ficou mais popular pela cultura pop, as muitas dimensões, então tá popularizando, mas de uma forma bem do entretenimento, talvez na base da ficção científica e tal. Então eu queria saber como que foi essa recepção das pessoas. Você sabe que no século XIX era um pouquinho diferente de hoje, porque os grandes escritores de ficção científica eles estavam mais próximos aos cientistas, aos astrônomos, aos pesquisadores
sobre essa questão. O próprio Júlio Verne, o Flammarion chegou a se corresponder com ele. Então era muito mais próximo e era uma ficção assim... tinha um pouco de viagem ali do autor, mas alguns elementos ele pegava ali do que a ciência da época estava falando, né? Mas eu acho que hoje, e aí que o jornalismo entra na minha pesquisa, é tentar passar isso não dessa forma fantasiosa ou quase chegando num filme de ficção científica ou de uma série, mas mostrar para a pessoa que é possível ter a vida em outros mundos, mas nem sempre do ponto de vista físico, né? Que a gente imagina uma nave descendo em Washington e falando, viemos aqui, que nem lá o dia em que a Terra parou, a primeira, né? O primeiro filme. Depois fizeram o remake, que é totalmente diferente. Mas eu acho que mostrar o trabalho do Flammarion mostrando o seguinte, quando se fala em vida em outros mundos, a gente está falando de outro padrão, que não é o carbono, que não é a água, e são outros padrões que existem e o principal, que pré-existem a nossa criação, né? O que será que tinha antes de 13,7 bilhões de anos do nosso universo? Existiam outros padrões de vida, outras formas de vida. O Flammarion fala isso muito bem, né? Então, acho que é mostrar por um viés científico, racional, mas também mostrando essa possibilidade, né? E o Flammarion tinha uma pergunta que era muito... que até hoje é difícil de responder. Sabendo disto, o que isso muda na nossa vida? Que era algo que ele trazia do ponto de vista do espiritismo moral, né? Tá. Que é sempre o homem olhando para o espaço, para o universo, com o desejo de ser melhor, e não de pegar aquela informação para se utilizar de alguma outra maneira que não seja pelo bem da humanidade. Então, era... A fonte da pesquisa dele é sempre em cima desse, eu diria, essa coluna, né? Trazendo aquilo para o benefício da humanidade, não para um setor exclusivo, para um interesse econômico. Né? Militar e por aí vai. Sim. Diante desse cenário, ele coloca até que ele tem muito problema com médiums, que ele acredita até que são charlatões, né? Mas ele dá crédito para alguns para entender melhor aquilo que ele coloca como uma teoria, como aquilo que ele começa a escrever, desenvolver. Ele chega a fazer trabalhos com o Kardec? Chega. O livro A Gênese, né, que seria o último livro editado pelo Kardec, a maior parte da pesquisa sobre uranografia, que é um capítulo que está lá, que é o estudo do cosmos, é feito pelo Flammarion. Ele brigou muito com os médiums, né? E os médiums realmente batiam muito nele. Existia um grupo dentro da sociedade que era mais voltado para o fenômeno mediúnico e não queria tanto o aspecto científico, não queria ser questionado. Então, o Flammarion brigou muito com esse grupo, né? E depois teve um outro grupo que tomou posse da sociedade pós o falecimento do Kardec, que gostava das obras de Jean-Baptiste Rustang, que seria ali um oponente a Kardec. Na época. Ele se achava um inimigo de Kardec, e ele recebia muita comunicação e não passava por um crivo de razão, né? E quando esse grupo assomou, né, tomou conta da sociedade, aí o Flammarion rompeu e decidiu sair do movimento espírita francês. Mas ele brigava muito, tanto quando Kardec falece, o sucessor natural de ser presidente seria o Flammarion, e ele fala, não, com esse grupo que existe aí, eu não quero a presidência, porque vai ter mais briga do que conciliação, né? Mas ele questionava muito as comunicações, principalmente quando era da área dele, da questão astronômica, né? Que era uma área que ele dominava, né? Sim. Agora, você acredita que esse pensamento, que de certa forma ele nos apresenta, né? Hoje ainda é um incômodo para algumas pessoas
que tem essa coisa da mediunidade só como fenômeno. E de Ainda repente, ainda é. Ainda Você enxerga isso. Ainda Já presenciou isso? Já. O médium, ele não gosta de ser questionado, né? Principalmente os médiuns que escrevem muitos livros. Então, eu lembro, acho que de 5 anos atrás, eu recebi uma mensagem de um médium pelo WhatsApp, e ele, nessa comunicação, falava que vinham espíritos de Andrômeda, e que a energia desses espíritos tinha uma quantidade, eu não lembro exatamente. E aí, o que eu fiz? Eu mandei essa mensagem para um astrônomo que escrevia para o G1 na época. E aí, esse astrônomo me respondeu, falou, esses médiums, né? E aí ele falou, essa quantidade de energia que está falando na mensagem, ela destruiria o sistema solar, se ela chegar aqui, né? E aí eu mandei de volta para o médium brigou comigo, nunca mais nos falamos, né? Então eles não gostam de ser questionados. E o espiritismo no Brasil tomou um viés religioso muito forte, né? E quando você toma esse viés religioso forte, fica aquela coisa do sagrado, você não pode questionar, né? Isso é uma revelação que vem do alto, então ela não tem erro, né? E o médium... Aí vira dogma, né? Vira dogma, e o médium se esqueceu que ele é só um intermediário, né? Da comunicação. E que pode ter erros, né? Claro. E que pode ter erros, porque você discernir aquilo que é seu e aquilo que não é seu, que realmente está vindo através de uma questão espiritual, é uma linha muito tênue, né? A pessoa precisa estar muito preparada. Muito refinada, né? Para poder exercer esse trabalho.